Aleluia! A paz do Senhor, Brasil. Eita, povo de Deus! Estamos ao vivo aqui agora no canal mais abençoado, Pastor Rogério Kennedy, com vocês. Aqui, meus irmãos, falando do amor de Deus. O amor de Deus. É isso mesmo, meus irmãos. Deus é amor. Você crê que Deus é amor? Fica conosco aqui agora no canal do pastor Rogério Kennedy. Vamos aprender, meus irmãos, na palavra de Deus. Inscreva-se já. Aleluia. Inscreva-se, deixe ativado o sininho, porque através de você ativar o sino, você está, louvado seja Deus, abençoando a sua vida e ajudando o canal. Inscreva-se, ative o sininho, deixe o seu gostei. Vamos adiante com a nossa live, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Vamos seguindo aqui, meus irmãos, com a nossa live do dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem tem a Bíblia Sagrada vai acompanhar a leitura da palavra de Deus. Nós estamos falando, irmãos, sobre os milagres que Jesus operou. E até hoje Jesus opera milagres. Você crê nisso? Você crê que Jesus opera milagres e maravilhas? Então você vai receber a bênção de Deus daqui a pouco através da oração. Meus irmãos, vamos fazer uma oração pela família. Senhor nosso Deus, nosso Pai, entramos na Tua presença em oração, meu Deus. Entramos na Tua presença clamando, Senhor. Entramos na Tua presença inspirados pela fé, agradecendo, meu Deus, pelo dia de hoje. Senhor, quem opera milagres? Senhor, quem é que opera maravilhas? Somente Tu, meu Pai. Não há outro Deus semelhante, não há outro Deus melhor. Se nascermos, morremos, tudo para Cristo. Se vivemos, vivemos para Cristo, para Ti, meu Pai. Tu és o Deus de Moisés, meu Pai. Tu és o Deus de Abraão, meu Deus. Fala conosco neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa, meu Pai, a minha família, o meu lar. Abençoa, meu Deus, a mensagem que nós vamos trazer agora, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Dá graças a Deus aí, porque nós vamos trazer essa palavra, os 35 milagres que Jesus operou. Estávamos falando aqui, e aí, meus irmãos, tive que cortar a live aqui para atender alguém, mas está tudo bem, está tudo maravilhosamente bem, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos falar dos 35 milagres que Deus operou, meus irmãos, na vida do povo ali no passado, há 2000 anos atrás. Deus operou milagres através de Jesus. Jesus veio trazer tanta bênção, coisas maravilhosas aconteceram. Eu gostaria, pelo menos, de receber uma dessas bênçãos que vou citar aqui, que Jesus fez, meus irmãos, no passado, na vida do povo de Deus, naquele povo simples, aquele povo humilde, aquele povo que realmente precisava. Igual hoje, né? Hoje nós precisamos. Muitos estão perdendo a bênção de Deus, irmãos. Pessoas estão perdendo a bênção porque estão olhando para o mundo, estão olhando para as trevas, estão olhando, meus irmãos, para a natureza carnal, aguardando de homens a bênção, a cura, a solução dos problemas. Mas, graças a Deus, meus irmãos, que aqui Deus tem dado vitórias para nós, né? Bênçãos Deus tem dado para o seu povo na terra.
Meus irmãos, o primeiro milagre, como eu falei para vocês no vídeo anterior, Jesus transformou água em vinho. E não foi somente um vinho qualquer. Segundo a Bíblia, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 ao 11, deixa eu expor um pouquinho sobre isso. O que eu falava aqui era que esse vinho era o melhor vinho da festa. Jesus estava onde? Ele estava na festa em um casamento em Canaã da Galileia. Lá estavam os noivos comemorando sua festa de casamento e Jesus foi convidado. Só que no meio da festa, o povo percebeu que o vinho tinha acabado. Foi quando a mãe de Jesus, Maria, foi falar-lhe e disse: olha, o vinho acabou. E Jesus transformou a água em vinho. Jesus fez um milagre ali, principiando ali os seus prodígios, as suas maravilhas, transformando a água em vinho. Mas o vinho era tão maravilhoso e tão bom que o provador, mestre Sala, que falava na época, que provava e que cuidava da festa, ficou tão admirado e disse: este é o melhor vinho que já provei até o dia de hoje. Então, meus irmãos, aquele vinho foi o melhor vinho naquela festa. E olha que eles já tinham provado os vinhos ali colocados na mesa, e aquele vinho que Jesus transformou, né, que é a água feita em vinho, foi algo inédito, meus irmãos. E nós temos o segundo milagre dos 35 milagres que Jesus operou. Temos o outro milagre que fala assim: grande pesca de peixes. Lucas 5, versículo 1 ao 11. Grandes pescas de peixes. Ou seja, Jesus estava na beira da praia e os discípulos não tinham alcançado ainda nenhum peixe, passaram o dia todo escaldante ali tentando pescar um peixinho, e de repente Jesus aparece, né? Jesus aparece ali e ele fica a perguntar: cadê os peixes? Cadê os peixinhos? E não tinha nenhum peixe. Então Jesus falou com eles: olha, pega a rede, lança do outro lado do barco, lança à direita do barco e encontrareis. Pedro era o chefão e ele disse: olha, Senhor, não pegamos nenhum peixe até agora e o Senhor está dizendo para nós lançarmos as nossas redes do lado direito. Já estava cansado, Pedro estava esgotado, terminando o dia, né, negativamente. Só que Pedro obedeceu. Olha o milagre. O milagre vem da fé, da obediência. Ó, meus irmãos, sabe o que ele fez? Ele pegou e olhou para os discípulos, para os seus amigos ali, e diz: vamos fazer exatamente o que o mestre Jesus está falando, o professor Jesus está falando. Vamos lançar a rede. E ele disse: sobre a tua palavra, nós lançaremos a rede. A rede foi lançada à direita do barco, meus irmãos. E quando lançaram a rede à direita do barco, para a glória de Deus, meus irmãos, eles conseguiram pescar centenas de grandes peixes. Não foi um peixinho, não. Centenas de grandes peixes. Onde está escrito isso, pastor Rogério? Está aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Eu até pesquisei para deixar para vocês aí a segunda maravilha aqui. Lucas capítulo 5, versículo 11. Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11. Grande pesca de peixes. Então, eles poderiam ter pescado um pouquinho de peixe, peixes pequenos, mas eles pescaram um cardume de mais de 100 peixes grandes. A fé da obediência, né? Tudo vem da fé da obediência mesmo. Você obedece a Deus? Você crê em Deus? A fé inteligente é a fé de obediência. Eu vejo muita gente murmurando, falando mal das palavras das Escrituras, até pessoas crentes abandonando a fé. Mas não adianta, irmãos, a fé é a única bênção que Deus nos deu para nós vencer o Satanás aqui, vencer as provas. É ou não é? Então não adianta falar mal de igreja, não adianta falar mal de pastor, de pastora. Meus irmãos, cada um vai provar o seu próprio
cálice. Cada um vai provar o seu próprio cálice. E eu estou aqui, meus irmãos, passando para vocês, aleluia, essa palavra maravilhosa. 35 milagres de Jesus. Vamos ao terceiro milagre, anote aí para você não esquecer. O terceiro e grande milagre acalmou a tempestade. Você sabia que Jesus acalmou uma tempestade? Quem já teve no meio de tempestade, no oceano, no mar, ou aí na sua cidade, você já passou por momentos difíceis aí, que você viu uma tempestade gigante e você não conseguiu nem orar. Pois é, meus irmãos, quando vem a tempestade, a gente não consegue nem dobrar o joelho, mas é necessário, viu, meus irmãos? É necessário orar e buscar e repreender. Pedro, meus irmãos, naquela tempestade que estava ali dando açoites no mar da Galileia, tem um mar lá, e aquele mar é tão calmo, e de repente a tempestade trouxe um desespero, porque os ventos eram fortes e o mar subia e dava aquelas ondas fortes e batia no barquinho. O mar batia no barco. E eles pensando, nós vamos morrer aqui. Nós vamos perecer, meu Deus. E acordaram o Senhor Jesus. Chamaram, mestre, mestre, acorda porque a tempestade nos pegou. Houve um ciclone ali no mar que causou aquela grande maré e queria até mesmo, açoitando o barco, queriam fazê-los afundarem. Mas quando eles acordaram Jesus, Jesus acalmou a tempestade. Você pode ver aí em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Vamos ler lá em Marcos para ver o que está escrito? Capítulo 4, né? Vamos lá? Capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Abra sua Bíblia. Louvado seja Deus, está aqui conosco a palavra de Deus e a gente vai conferir, né? Capítulo 4, versículo 35. Olha aí. Versículo 35. Para quem não leu, leia. Tempestade apaziguada. E eu vou ler para você na íntegra aqui agora. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Né? E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outro barquinhos, quer dizer, tinha várias pessoas ali, meus irmãos, pertinho, com barquinhos, e Jesus foi com os discípulos no barco. E levantou grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E a palavra de Deus diz, despertaram, dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos, estamos morrendo. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Então, meus irmãos, Deus está sempre no controle quando há uma fé obediente. A fé que clama, a fé que busca, a fé que ora, a fé que se entrega, a fé que renuncia ao pecado, não é mesmo? Eu estou aqui com vocês aprendendo, pela fé, renunciar todo o pecado, irmãos, que impede da gente ser abençoado. Peça a Deus para Deus falar com você. Qual é o pecado que você está lutando para renunciar? Qual é o pecado que você está, batalhando? Qual é o mal que está impedindo você, na sua vida, de decolar, de prosperar, de ser feliz? Porque pode ser que tenha algum espírito, um portal, como dizem, aberto, e você está com esse portal aí na sua casa aberto, e você quer vencer, né? E você não sabe que é um portal. O portal está aberto aí, talvez é algo ruim que está fazendo. Então pede Deus para te mostrar,
Amém? Deus vai mostrar ou não vai? Claro que vai. Vai mostrar por profecia, ele vai mostrar por revelação, ele vai mostrar em sonhos. Deus vai mostrar. Revelação em sonho também funciona. E aí você vai despertar, vai orar e você vai ver que é um portal do pecado, alguma coisa assim está acontecendo. Então, a tempestade serviu para os discípulos se despertarem. Quando eles despertou-se daquela situação ruim, que eles não conseguiam nem se acalmarem, eles foram chamar Jesus. E Jesus falou: cessa-te vento, cala-te mar. Meus irmãos, eu estou aprendendo aqui que nós devemos despertar nossa fé. Deixa eu passar para cá essa imagem aqui. Despertar nossa fé e orar. Orar, meus irmãos, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Muitas pessoas falam assim: eu já orei, pastor, mas desperte a fé da obediência. Vai orando mais. Vai clamando: Jesus, tem misericórdia, eu vou morrer, Jesus. Jesus, nós vamos perecer. Olha como Jesus gosta que a gente desperte ele. Não que ele esteja dormindo, ele está se fazendo que está dormindo para você. Mas você diz: Jesus, eu estou morrendo, eu estou perecendo, o senhor não está vendo, Jesus? E ele vai acalmar. Essa tempestade vai desaparecer da sua vida. Você crê nisso? Crê ou não crê? Você vai ver que vai desaparecer essa ventania, esse temporal aí vai ficar manso, tranquilo. Meus irmãos, quarto milagre que a Bíblia mostra aqui em Mateus 14, 22 ao 33, fala que Jesus andou sobre o mar. Vocês creem nisso? Que Jesus andou sobre o mar, meus irmãos? Jesus andou sobre o mar. E ele fez, meus irmãos, louvado seja Deus, um milagre ali. Sabe por quê? Porque quando ele vinha andando sobre o mar, Pedro ficou assustado, os discípulos apavorados. Será que é um fantasma que está andando ali no mar? Quem é aquilo ali? Será que é o Poseidon? Hã? Será quem é aquele ali que está andando sobre o mar? E ele diz: sou eu, não tem mais, sou Jesus. Não tem mais, filhos. Então Pedro disse: se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo, que eu ande também sobre o mar. E ele disse: vem. E quando ele colocou o pé para fora, começou a andar sobre o mar. Então, eu acho assim que as pessoas, todos nós, precisamos aprender a andar sobre o mar da vida. Nós precisamos aprender a andarmos pela fé sobre o mar da vida. E o mar está bravo, o mar está difícil, o vento está contrário, né? Está soprando forte. Então você vai andando pela fé sobre o mar e você vai ver que o Senhor, ele vai acalmar a tempestade junto com você. Jesus só está chamando você para tomar posse da bênção, para receber a vitória, como Pedro. Se você crê, Pedro, pode vir que você vai andar. E ele duvidou, né? A Bíblia fala que ele começou a temer e duvidou que podia continuar andando e foi afundando. Às vezes a gente está andando, está tudo bem, de repente vem uma luta, vem uma prova e a gente fica com medo, não é? Eu fico muitas vezes assim, receoso, mas o Senhor fala: continua que a sua vitória está próxima. E nós não estamos aqui, irmãos, para acumular bênçãos nessa terra. Não, estamos aqui para alcançar a vida eterna, porque a carne, ela é exatamente dessa terra. Ela é parte desse planeta, ou não é? Foi aqui nessa terra, foi nesse mundo que Deus criou o homem a partir da matéria deste mundo, que é o barro, que é a terra, é a água. Né? Nós somos mais da metade do nosso organismo, do nosso corpo humano, ele tem água. Água que corre nas veias, água que corre por toda parte do nosso corpo. Líquido. Então, meus irmãos, nós precisamos crer, acreditar, confiar que podemos
andar sobre as águas da vida? Com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus a gente caminha, sem Deus a gente afunda. Porque se duvidar de Deus, se não crer, afunda. Mas se confiar, vai continuar andando e continuará chegando até onde precisa. Então, esse milagre aqui, ó, que estamos falando aqui, que o Senhor Jesus andou sobre o mar, está em Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao versos 33. Agora, meus irmãos, falando de um grande outro milagre acontecido, foi a multiplicação dos pães. Né? E aqui já é a segunda vez que Jesus, ou melhor, perdão, é a primeira vez que Jesus multiplica os pães. Né? Ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no versículo 31 ao 21, ou perdão, dos 13 ao 21, ele multiplica os pães e os peixes para 5.000 pessoas. Imagina, 5.000 pessoas comeram pão e peixe multiplicado. Não é um pãozinho comprado na padaria, não é o peixe da peixaria, é pão multiplicado ali no deserto, onde Jesus pregava 3 dias para aquelas pessoas, e Jesus disse, eu não quero despedi-las, louvado seja Deus, com fome, eu estou com pena do povo, porque eles estão comigo há 3 dias em jejum. Imagina o povo ficar ali, meus irmãos, sem comer nada. 3 dias com Jesus, ouvindo ele pregar, fazer maravilha, curar doentes. A Bíblia diz que o povo chegava onde Jesus estava. A multidão vinha de tudo quanto é lugar, meus irmãos, e colocava nos pés dele ali, onde ele estava ali se posto diante do povo para pregar, eles colocavam os doentes ali nos pés de Jesus. Olha a responsabilidade, o tamanho do compromisso de Jesus. E ele curava todos, libertava todos. Então, muita gente fala mal de Jesus, critica a fé, critica a Bíblia, mas eu prefiro ficar com Jesus. Olha o tanto de bênçãos que Jesus faz. Se você quer mais do que isso, vai procurar outro Deus, né? As pessoas têm a liberdade de procurar. Será que o Deus que essas pessoas estão procurando faz o que Jesus fez? Não sei. Eu só conheço um Jesus que cura, liberta e salva, multiplica pão, repreende mal. É Jesus. Esse é o único Senhor que eu conheço, está na Bíblia. E ele fez na minha vida, então não posso negar, né? Que pena que nem todo mundo tem a mesma experiência que eu tenho, ou que outras pessoas tiveram, ou têm, vão ter, que é receber de Deus algum milagre. Eu recebi milagre que eu pensava que eu não ia, né, meus irmãos, alcançar. Deixa eu falar para você aqui outro milagre. Olha só isso aqui, ó. Olha só isso aqui. Não, isso aqui vai deixar pessoas mais ainda preocupadas, e quem não crê vai até murmurar. Olha, outro milagre. Fez o peixe trazer uma moeda. Pedro pescou o peixe e dentro do peixe tinha uma moeda. Só que, por que Jesus fez isso? Porque foi questionado sobre os impostos. Aí Jesus disse para Pedro, vai lá e pesca o peixe. Primeiro o peixe abre a boca dele, você vai encontrar uma moeda. E com essa moeda você vai pagar um imposto, para você e para mim. Jesus pagou o imposto, Jesus deu a César o que é de César e deu a Deus o que é de Deus. Então lá, ó, fez o peixe, né, vomitar, ou seja, trouxe do peixe uma moeda, fez o peixe trazer moeda. Mateus 17, versículo 24 e 27. Meu Deus, como é que eu posso falar mal desse Jesus? Ele transforma água em vinho. Ele faz uma pesca, né, poderosíssima. Lucas capítulo 5, versículo 1, 11. E não é uma pescaria com meia dúzia de peixes, não. É uma rede cheia de centenas de grandes peixes. Acalma a tempestade, ciclone no mar. Anda sobre o mar. Faz Pedro caminhar sobre o mar. Multiplica 5 pães e 2 peixinhos. Depois, em Mateus ainda, no capítulo 15, do 32 ao 39, ele faz mais uma multiplicação, alimenta mais 4.000. Amém? E quer mais? Ele faz o Pedro pescar o peixe que tinha moeda para pagar o imposto. Meu Deus. Agora vamos ao 8º aqui, ó. O 8º milagre de Jesus. Isso é uma maravilha, né? A palavra de Deus é cheia de riqueza. Mateus 21, versículo 18 e 22. Secou a figueira. Lembra da figueira? Jesus ia
indo para Jerusalém, no caminho encontrou uma figueira e ele procurou fruto e não achou. E ele então disse: nunca mais nasça de ti fruto. E quando eles voltaram, os discípulos perceberam que a figueira tinha secado, toda ela tinha morrido. Vocês lembram dessa passagem? Está lá em Mateus 21, versículo 18. Como é rico a palavra de Deus, né, irmãos? Fala a verdade. Como é que eu vou deixar de servir um Jesus desse para servir Baal, para servir, meus irmãos, imagem de escultura, para servir, meus irmãos, estátua, pinturas, espíritos, demônios? Não, tem jeito, meus irmãos. O homem só faz maravilha. Olha aqui, transformou água em vinho, fez grande pesca de peixes, centenas de grandes peixes, num dia que estava ruim. Acalmou a tempestade num temporal que se tornou um ciclone. Multiplicação de pães e peixes. 7 pães e alguns pães, 7 peixinhos e alguns pães, 5.000 pessoas comeram. Multiplicou pães, novamente, 5 peixes, 5 pães e 2 peixinhos. Matou a fome de 4.000 pessoas. Mateus 15, 32, versículo 32 e 39, Mateus 15. Fez o peixe trazer moeda, Mateus 17, versículo 24 ao 27. Secou a figueira, que não tinha fruto, capítulo 21, versículo 18 e 22. Então, ele faz maravilha. Ele multiplica pão, ele repreende tempestade, ele anda em cima do mar, ele transforma água em vinho, mas também seca a figueira, que não tem fruto. Significa o quê? Temos que dar frutos. O fruto é a obra que nós apresentamos para Deus, é o trabalho, é o nosso serviço, é as nossas boas obras, amém, pessoal? Quem está acompanhando aí, Deus abençoe, deixe o seu gostei. Eu sei que é chato ouvir a verdade, a palavra de Deus, tem muita gente que gosta de ouvir, é notícia ruim, de guerra, notícia, né, meus irmãos, sensacionalista, de política, tá? Mas isso aí não vai trazer paz para ninguém, né? A guerra só traz dor, morte, não traz benefício, nem mesmo a política, né, irmãos? Um lado ou outro lado, que seja o bom ou o mal, não traz boas coisas, a não ser Deus. Se Deus não estiver no controle, meus irmãos, não tem solução. É que os homens de hoje são orgulhosos, né, meus irmãos? Muito orgulhosos. Vamos lá. Eu falei de maravilhas, agora eu vou falar de milagres de cura. Você está precisando de cura? Uma só bênção, pastor. Estou precisando de uma bênção e não recebi ainda. Pede obediência. Pede sacrifício, meu irmão. Ninguém recebe nada se não fizer a vontade de Deus. E Deus não está querendo a sua oferta, o seu dinheiro, o seu dízimo, não. Ele quer a sua fé de obediência. Ah, mas eu dou o dízimo. Muito bem. Eu também dou o dízimo, eu devolvo o dízimo, eu ajudo pessoas, graças a Deus, né? Que precisa de uma ajuda, eu ajudo. Né? Eu não vou dizer quem, porque Deus, ele sabe quem é, né, meus irmãos? Deus sabe quem é. Então, meus irmãos, vamos lá. Vamos aos milagres de cura. Curou o filho de um oficial. Olha o que está escrito na Bíblia, João, capítulo 4, versículo 46 e 54. Jesus fez até um milagre bondoso, foi bondoso com o filho de um oficial. Né? Ele não olha quem quer que precise, ele quer ajudar todos. Ele curou o filho do oficial. Não pediu dinheiro, não recebeu nada, ele curou pela fé daquele homem. Aquele homem acreditou que podia receber o milagre para o filho e recebeu. Amém? Curou muitos enfermos, Mateus 8, 16. Curou um leproso, Mateus, né? Capítulo 8, versículo 1, 4. Lembra dos 10 também curados? Curou o servo do centurião, Mateus 8, versículo 5, 13. Curou a sogra do apóstolo Pedro, Mateus 8, versículo 14 e 15. Está vendo, irmãos? Curou o paralítico. Opa, tem um que tinha atrapalhando aqui. Mateus 9, versículo 1 e 8. Curou mulher com fluxo de sangue. É a mulher que tinha hemorragia, né? Ele curou aquela pobre mulher que vivia anos sofrendo de hemorragia. Mas ela tocou nele pela fé, fé de alcançar a bênção, e secou a fonte hemorrágica. Ela foi sarada. Mateus 9, versículo 32
ao 33. Vamos ler outro versículo aqui. Quantas maravilhas Deus faz, olha. Curou o homem da mão ressequida. A mãozinha do homem era, ó, paralítica, e ele curou. Mateus 12, versículo 9 e 13. Curou o servo ferido. Lucas 22, versículo 50 e 51. Agora, essa aqui é forte, né? Curou o cego Bartimeu. Conhecidíssima mensagem. Curou o cego Bartimeu. Marcos 10, versículo 46 e 52. Curou o surdo e gago. O homem não falava e não ouvia. E agora ele foi curado por Jesus. A história mostra lá no capítulo 7, versículo 31 e 37 de Marcos. Curou o cego de Betsaida. Mais um cego curado. Marcos, capítulo 8, versículo 22 e 26. Também curou o paralítico no tanque de Betesda. João 5, versículo 1, 15. Curou o cego de nascença. Olha, quanta gente curada. Meu Deus, esse é o Jesus que a gente serve, que a gente crê. Então, muitos vão dizer, eu não acredito, então sirva o Jesus que vocês quiserem servir por aí, esse evangelho anátema, idólatra, deuses que não são deuses. Vê se esses deuses aí fazem o que Jesus faz, ó. Curou o cego de nascença, curou a mulher encurvada, aquela mulher que não podia se endireitar. Lucas 13, versículo 10, 17. E por fim curou os 10 leprosos. Lucas 17, versículo 11, 19. Quantas bênçãos Jesus faz. São centenas e centenas de milhares de bênçãos hoje, pelo mundo afora, por toda a pátria brasileira e fora do Brasil. Eu me lembro que Jesus curou uma mulher que tinha câncer. Ela era uma mulher assim muito jovem, o marido junto com ela ali na concentração, pediu oração, nós oramos, Jesus atendeu a oração dela, e ela me escreveu depois, o marido dela me escreveu, minha esposa está diagnosticada que foi curada, não tem mais câncer no sangue. Inclusive, na época, ele mandou até uma oferta, que eu não pedi oferta, não pedi ajuda, e enviou-a através, né, dos seus recursos, e contou-me que a mulher foi curada no culto que a gente fez lá na cruzada, na conferência, naquela cidade, naquele país. Eu louvo a Deus, porque, né, se foi abençoada, amém, não fui eu que fui o mentor, foi Jesus e a fé dela que salvou ela. Mas eles ficaram muito maravilhados, porque, veja, câncer no sangue, né, irmão? É só Jesus mesmo. E eu fico feliz que Jesus, esse Jesus, como é que eu vou virar as costas para esse Jesus? Né, que faz tantas coisas na Bíblia, faz tantas maravilhas, coisas extraordinárias Jesus faz, e hoje ele faz também por misericórdia, mesmo que seja isso aqui, é muito, é sensacional, não dá para eu ficar a dizer que é pouco, é coisa tremenda, porque nós não temos nada nesse mundo. Remédio nenhum faz o que Jesus faz. Remédio nenhum, meu Deus, quem tem pessoas na família que necessita de cura sabe disso que eu estou falando, né? Então a gente implora, a gente busca, peticiona ao Senhor, mas, claro, a fé de obediência, a fé é um recurso, né? A gente sabe que Deus, ele pode todas as coisas, mas segundo a fé, segundo a vontade dele, as coisas vão fazer efeito. Segundo a vontade do Senhor, os milagres vão sucedendo. A gente não merece nada. Às vezes dá errado, dá certo, dá errado, mas não podemos desanimar. É ou não é? Às vezes a vida nos dá uma peça, nos cobra, a gente fica, né, aborrecido. Por que não foi assim, não foi assado? Mas Deus está no controle, minha gente. Deus está no controle da fé, dos milagres. Jesus é o nosso intermediador. E o Espírito Santo é o nosso intercessor. Nós não sabemos nem como pedir, como falar, mas é como diz o Paulo em Romanos 8, versículo 23, 22, se não me falha a memória. Ele fala que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos
inexprimíveis, né, meus irmãos? Esse é o fato de que a gente está aqui pela misericórdia de Deus. Capítulo 8, perdão, é versículo 26. A intercessão do Espírito. Então, o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Amém? E hoje aqui Deus está falando muito sobre milagres, né? Nessa live. Eu acho que essa live vai ficar marcada. Por quê? Porque Deus está despertando a nossa fé para entender que Jesus, ele é a única pessoa que entende a gente no momento que mais precisamos, ele está ali. Mas é preciso despertar para tocar no Senhor Jesus. Precisa despertar para receber a promessa dele. Ele fez promessa? Fez. Mas nem todo mundo se desperta para recebê-la. Muitas vezes as pessoas ficam discutindo, fé daqui, fé dali, religião daqui, religião dali, e não percebe que o tempo está passando e ela está perdendo porque ela está falando de religiosidade, está brigando, está discutindo, né, sobre normatismas internas e administração disso, e esquece que a fé que agrada a Deus e vai seguir na religião, e vai ficar falando de religião, vai ficar falando de costume, vai ficar falando no pecado de alguém, de quem fez de errado, isso e aquilo, e vai acabar perdendo a oportunidade de ter a bênção de Deus, né, meus irmãos? Então, eu esqueço tudo que eu fui no passado e eu me concentro na palavra do Senhor, nestes milagres. Olha, eu estou abrindo para vocês aqui, que eu pesquisei, 35 milagres, entre maravilhas e curas, isso só no Novo Testamento, através de Jesus, né? Se a gente pegar o Antigo Testamento, quantas coisas Deus fez, bonitas e maravilhosas, grandiosas, né? Que não tem nem como você mensurar o tamanho dos milagres, das maravilhas. Só quem recebe é que pode mesmo falar assim, puxa vida, eu encontrei o Salvador. Eu encontrei, no meio de tantos outros deuses, né? Eu encontrei verdadeiramente a salvação. Porque nós não estamos oferecendo aqui outro Deus, estou oferecendo aqui a palavra do Senhor, a palavra de Deus, como ela é. Amém, pessoal? Estou oferecendo aqui a palavra de Deus como ela é. Então, Deus ele está me dizendo aqui que muitas pessoas vão questionar essa live, mas outras pessoas vão receber, porque é a bênção. Por quê? Porque elas vão se despertar. O meu intuito aqui, meus irmãos, não é curar você, nem te libertar, porque quem cura e liberta é Jesus. O meu intuito aqui não é convencer ninguém, mas é despertar. Você que está dormindo, o trânsito está andando espiritualmente, você está dormindo, para você alcançar a sua promessa. Agora é a sua vez. Agora não é a vez de você ficar lá, né, no confessionário, falando com o sacerdote. É a vez de você levantar e falar, quer saber de uma coisa? Se é Jesus que está na minha vida, no meu caminho, faz como Pedro, faz eu andar sobre o mar da vida, irmão. A vida nos cobra muito, mas muito. E nós temos que cobrar também, meus irmãos. Não de Deus, mas cobrar de nós mesmos. Eu tenho que me posicionar para receber algo de Deus. Porque a gente se cobra porque a gente não fez isso, não fez aquilo, né? Nós somos cobrados pela sociedade, pelos políticos, que não fazem nada. Nós somos cobrados, meus irmãos, pelas autoridades, que não dão nenhum pingo de segurança. Nós somos cobrados, meus irmãos, né? Pelo governo, os impostos que não vêm, não é devolvido, não é aplicado nada em favor da população. Me diga, em 20 anos, o que nós recebemos de bênção, de novidade desse país? Nada. O Brasil é um país que estagnou-se por causa da influência das trevas globais. As trevas globais do anticristo influenciou o mundo e alguns líderes, eles foram nessa onda.
sabe? Eles não observaram a necessidade do povo, não clamaram a Deus, né? Eles não olharam para o Deus Altíssimo, eles olharam só para as influências negativas e trevas do mundo. Hoje o mundo está na guerra aí, não é à toa, meus irmãos. Não é à toa que o mundo está mergulhado aí em tribulação, sofrimento. Então, irmãos, o meu dever aqui não é apontar defeitos, nem dizer qual é o caminho, aquela igreja é boa, aquela... Não, é despertar a consciência que está dormindo, está, né, está talvez anestesiada pelos fatos de tantas coisas darem errado, é despertá-lo que, infelizmente, tem problema no mundo e vai continuar tendo, vai só aumentar os problemas. Você acha que o problema vai acabar? Não vai, só vai aumentar, mas a fé vai ser a arma que vai dar o escape para muita gente. É verdade. Meus irmãos, nos tempos de Paulo, a fé dele salvou muita gente. Noé, olha para você ver, meus irmãos, se você pega aí a Bíblia e você crê na Bíblia, tá? Se você acredita ou não, né? Mas você pode até estudar aí, dar uma pesquisada no Google aí, você vai ver que Noé foi um homem que salvou a espécie humana, porque Deus falou com ele, e ele acreditou, meus irmãos. E nele acreditar, ele construiu a arca, salvou ele, os 3 filhos, as 3 noras, a esposa e os animais. Então, nós somos descendentes direto de Noé. Noé, que também é descendente de Sete, filho de Adão e Eva. Olha o recurso que Deus mandou há 1656 anos antes do dilúvio. Noé entrou na arca e tinha 600 anos. Noé era o homem que salvou a espécie humana do dilúvio, salvou a vida dele, a pele dele. E depois que o dilúvio acabou, que as águas baixaram, ele saiu da arca com seus filhos, suas filhas, e ele foi plantar o quê? Vinha, uva. Então, meus irmãos, esse é o Deus que nós servimos, o Deus que faz maravilha. E pensando nisso, por que não dar crédito à palavra de Deus hoje? Por que não dar ouvidos à Bíblia? Muita gente acha que a Bíblia é um livro ultrapassado, mas é na Bíblia que encontramos, meus irmãos, tudo que há nesse mundo, os recursos, a ciência do mundo, está aqui na Bíblia. Até Jesus falou, a ciência multiplica e o amor de muitos se esfriam. Está na Bíblia, meus irmãos. Tudo tem resposta na palavra de Deus. Então as pessoas apontam defeito nas religiões, que elas querem que seja perfeito, e as pessoas apontam defeito aqui, defeito ali, mas não procuram se despertarem para fazer algo de bom, só querem tirar proveito diante de situações negativas. Ela causa mais mal para ela do que para Deus. Ela causa mais mal para ela do que para a pessoa que ela está apontando os defeitos. Porque ela cria uma raiz de amargura, de revolta. Então, nós precisamos, irmãos, interceder, né? Eu lembro, quando eu comecei lá atrás, eu não sou tão velho assim, mas eu me lembro, eu também não sou tão novo, que a gente orava 2 horas de orações e não se cansava. Mas o senhor era jovem. Não, é porque tinha, meus irmãos, aquela coisa chamada o novo nascimento espiritual. O nascer do Espírito é tão forte que a gente ora e vibra. Mas não é na carne, a gente não vibra por causa de um hino, por causa de uma música. Não, a gente vibra no fogo do Espírito Santo. Nós não esperávamos nada mais, nada menos do que a vinda de Jesus e o poder de Deus. Hoje as pessoas esperam muito do homem e pouco de Deus. Evangelho anátema, evangelho maldito, que só fala das coisas terrenas, só quer agraciar as pessoas com coisas materiais, que só dá, meus irmãos, uma massagem no ego, incentivando, motivacional, né, motivando, e as pessoas acham que vai ter combustível suficiente para chegar até no fim da vida no reino dos céus. Nada, vai acabar antes da hora, né? Eu tenho certeza que muitos saem de uma conferência motivacional, quando dobra a esquina, vira a esquina, acabou a motivação. É ou não é?
É porque as pessoas estão, meu Deus, elas estão comprando ideias e outras estão vendendo a ideia de que as suas palavras como coach ou como, né, influenciador pode salvá-las. Meus irmãos, deixa de ficar comprando as ideias fajuntas, vai ler a palavra, desperta. Então, a minha missão aqui não é ficar aqui apontando erro, não. E nem fazer você acreditar em mim, de negativo. Eu não vou curar ninguém, não vou libertar ninguém, eu não vou salvar ninguém, porque eu não salvo nem a mim mesmo, eu não sou guru, eu não sou mestre, mestre é só Jesus, mas eu não largo de Jesus, não posso largar. Eu não posso dar o luxo da minha carne, falar, você quer saber de uma coisa? Estou passando luta aí. Que isso? Aonde eu vou arranjar um Deus como esse? Na farmácia? No mercado? Na lojinha da Flora? Não tem jeito, irmão. Só Jesus é o Salvador. Bendito seja Deus porque enviou Jesus. Deus enviou Moisés, Deus enviou Noé, antes de Moisés, Noé, Moisés e Jesus. Eu creio que esses três homens são símbolos, né, de vitória para o mundo. Ó. Noé para a humanidade, Moisés para os israelitas e Jesus para Israel e o mundo. Jesus veio salvar o mundo. Noé salva o mundo do dilúvio. É ou não é? Moisés salva Israel da escravidão, dá uma terra prometida, confirma a terra prometida para ele. Jesus salva o mundo da condenação eterna. Quem quer morar eternamente no inferno? Pelo amor de Deus. Você sabe, o inferno, ele é terrível. Por exemplo, nós pregamos na igreja céu de Deus, reino do céu. Você sabe qual que é o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu? O primeiro céu é o primeiro céu dos homens aqui, nesse planeta. E você sabe o que tem nesse primeiro céu? Tem mais demônios do que nuvem nos céus, do que nuvens espalhada no globo. E tem o segundo céu, né? O céu dos anjos. E o céu dos céus, que é onde está o reino de Deus. Agora você imagina quem está operando nesse mundo aqui? Quem é que está enganando? Quem está levando as pessoas para o erro, para a mentira? É o próprio rei das trevas, Satanás, o grande Leviatã, a serpente, a antiga serpente, o dragão. Ela está aí, ele está aí. Oh, mas as pessoas não se dão conta, porque não querem se despertar. Elas querem continuar no reino do sonho. E no reino do sonho, o diabo entra e fabrica sonhos, né? Sonhos diabólicos, sonhos de morte, sonhos de suicídio, sonhos de sexo, sonhos levianos. Tem muito crente na igreja, assim, falando só entre nós cristãos, que eles são tão levianos que eles tomam a santa ceia e em pecado de fornicação. Você já viu isso? Não dá para você, né, duvidar, mas ó, só para nós, hein? O diabo anda cirandando os crentes na igreja. Não é qualquer igreja, todas, porque o ser humano, meus irmãos, a carne dele, ela viola a santificação. O homem pode falar, eu não faço, daqui a pouco ele faz. Então não dá para nós acreditar em nós mesmos e confiar na própria carne, nós temos que confiar no Senhor. Então todo dia orar, todo dia jejuar, eu jejuo todo dia. Todo santo dia. Eu passo uma luta, meu Deus, o inimigo trabalha contra mim dia e noite. Dia e noite. Desde que eu nasci. Parece que, né, assim como Deus me escolheu, o inimigo tenta todo dia, bombardear minha fé, bombardear minha mente. Não pensa que eu passo luta? Todo mundo passa. Quem é crente de verdade e serve a Deus e dá bom testemunho, esse é provável, hein? Não pensa você que o mal, o diabo gosta de crente. Ele gosta, não. Crente é perseguido pelos espíritos aí, né? Mas uma coisa você tem que faz os demônios cair por terra. O sangue de Jesus garante a libertação e você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você tem
né? Você está aterrorizando o mal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para quem vai assistir a live na íntegra, do início ao fim. É cansativo quando a gente não tem vontade, desejo de ouvir a verdade. Mas para quem tem desejo de servir a Deus, ouvir a verdade, ele vai ouvir, assistir, vai gostar. Vou dizer uma coisa assim, ó, particularmente falando aqui de mim, da minha pessoa. Eu enfrento luta todo dia, então eu jejuo todo dia. Mas existe jejum que não agrada a Deus, e existe alguns jejuns que são bíblicos, que é profético. Tá? Eu tentava jejuar todo dia sem comer. Eu ia para a igreja e jejuava até 5, 6 horas da tarde, de manhã. Eu ia de manhã para a igreja. Eu ficava, a igreja abria, eu estava lá. A igreja fechava, eu tinha que sair porque a igreja fechava. Eu ficava o dia todo na igreja orando e jejuando. Eu ia para os cultos e para as vigílias. Dali do culto da igreja, a gente entrava no buzu, no ônibus, e ia para a igreja matriz, que tinha vigília das 22 às 5 da manhã. A gente passava a noite orando, a madrugada buscando a Deus. No dia seguinte, isso era normal. Nós íamos para a igreja, que os jovens era assim. E a gente orava ali na igreja de manhã, dormia um pouquinho ali, que não conseguia cochilar. A gente pegava uma espuma, ficava lá no chão mesmo, né, na secretaria, nos quartinhos que tinha, deitava ali, dormia. Daqui a pouco vinha o secretário do departamento de visita. Quem quer visitar? Eu levantava a minha mão. Quero. Dava para nós as visitas hospitalar, a gente ia para os hospitais. Quando não tinha hospital, visita em hospital, o que não faltava era visita, pedido de visita. Nós íamos para as favelas, porque uma coisa é, irmãos, quer ganhar alma para Jesus, vai para a favela. É na favela que a gente ganha alma para Jesus. Você não consegue ganhar alma para Jesus no Alphaville. Não consegue. Porque você vai bater sai para lá, mosquito do diabo. Você vai bater o interfone, eles não vão abrir. Eles vão fechar, eles vão mandar segurança. Por que tem muita gente que quer morar no Alphaville, morar em condomínio de luxo? Para não ser incomodado. Meus irmãos, tem uma classe de crente que eles gostam de morar em condomínio de luxo. Meus irmãos, eles entram no carrão deles, chegam lá onde eles têm que chegar e não dão bola para ninguém, volta. E eles não têm, meus irmãos, vontade nenhuma de ganhar alma para Jesus. Mas então a gente ia para a favela, isso já é antigo, né? A gente ia para a favela, ali na favela, nós entrávamos ali com várias equipes de irmãos, de irmãs ali, e marcava ali um lugar no centro da favela, sempre tinha, não sei se tem mais, eu não vou mais na favela. Eu até nasci e me criei na favela, mas eu estou na vila, mas não estou na favela, tá entendendo? Nas vilas eu sei que tem lá uma quadra esportiva, até bonitinho, os políticos fez, né? Hoje estão tomadas de maconheiros e fornicadores de prostituição e tráfico, né? Mas naquela época a gente ia para os campinhos, sabe aqueles campinhos de campo de futebol de terra ali? A gente jogava muito várzea, antes de converter eu gostava de jogar bola no campo. Então a gente marcava, ó, nós vamos estar lá 3 da tarde, isso era meio-dia, 11 horas, 3 da tarde nós vamos estar lá no campinho, eu, os jovens, os irmãos, só a garotada, fazendo um culto de ar livre, né? E então aparecia gente querendo ajudar, irmãos falavam, eu vou emprestar o meu carro para buscar as pessoas. Irmão, como Deus é bom. Eu conheci um camarada, ele tinha um Opala SS, sabe aqueles Opalão antigo, turbinado? Meu Deus, que camarada abençoado. E ele pegou aquele carro dele, subiu todas a favela, foi buscando as pessoas que conheciam. Porque sempre tem alguém, irmãos, que tem conhecimento. Que quer ajudar, poucos, mas sempre tem alguém de Deus. Ele juntou muita gente, trouxe paralíticos, trouxe pessoas assim, inválidas, senhorinhas ali, e nós ali, fazendo as favelas, indo nas casas, expulsando demônio, fazendo convite, porque, irmãos, quer expulsar demônio, vai na favela. Não precisa ir em lugar nenhum, vai na favela, vai nas casas das pessoas, lá nas vilas, você vai ver quanta capetaiada que tem lá escondido, e olha, tem que estar em oração, viu, de jejum. E a gente ficava o dia todo em jejum.
Irmãos, quando entregava o jejum, a gente comia um salaminho, um pãozinho de sal. Lembra aquele refrigereco? Era na garrafa, hoje é tudo plástico. Refrigereco lá, Tubaína, Del Rey, e aquela linguiça, sabe, de bar, velha. Sabe? A gente sabe que estava ali uns 3, 4 dias ali, mas a fome, né? Pegava o jejum, ficava com fome. E pá, Deus nunca deixou fazer mal, irmãos. Hoje as pessoas comem qualquer coisa aí fora, já está envenenada, está intoxicada, já tem que ir para o hospital. Ela não é. Mas Deus não deixava porque nós estávamos na graça de Deus. E ali a gente escolhia, às vezes era eu que pregava, outro cantava, outro louvava. Tinha sempre um irmão tocando violão. Hoje, meus irmãos, quer cantar com bateria, com orquestra, levita, mas não sai nada, sabe? Cobra ingresso, paga cachê, cobra cachê. Naquela época não tinha, não, é tudo na graça ali. Irmãozinho no violãozinho, pá, arrebentava a corda, ele arrumava na hora. E era assim, batendo palma, queima, queima, queima com o fogo da glória, queima, queima, queima por dentro e por fora. E o diabo rolando lá no chão, no meio do capim, do mato, irmãos. E as pessoas dando glória a Deus, e paralítico andando, irmãos, e cego, eu estou enxergando, e o surdo ouvindo, e a capetaiada rolando, e a molecada jogando bola do outro lado, lá chutava, e vinha assistir o culto, e a favela pegava fogo. Irmãos, irmãos. É Deus. Quer pregar o evangelho, vai pregar o evangelho na favela. Eu não vejo isso hoje. Parece que essa geração de agora, irmão, só quer o venha a nós, vosso reino. Não. Mas tá bom, né, irmão? Nós estamos aqui falando para despertar. Eu gostaria de ver a juventude, né, irmão? Quem sabe eu vou ver, eu vou enxergar. Eu já estou vendo a minha filha, sabe? A minha filha, minhas duas filhas, tem um filho e tem duas filhas. As minhas filhas, elas foram batizadas com o Espírito Santo. A mais velha, o pastor que é meu pai na fé disse assim, a sua filha é como você, pastor. Eu falei, amém, então, vamos ver. Mas, irmão, ela é uma guerreira, viu? E ela influencia as pessoas mesmo, ela tem uma fé viva, graças a Deus. Ela leva as pessoas para a igreja, ela visita as pessoas, né? Um grau de santidade, de fé assim, de temor a Deus, ela ora, sabe? Ela dá uma palavra e Deus fala com ela, porque Deus mostra por revelação, sabe? Também. E aí ela tem uma amiga dela lá que é profetisa, é uma coisa de louco. É uma bênção, irmão. A igreja precisa, irmãos, de despertar. Nós estamos num tempo que tem que despertar, irmãos. Não é ficar olhando para o chinelo, para o sapato, para a roupa, para o cabelo, para o carro. Sabe, essa geração é uma geração que é mais vaidosa, meus irmãos. Homens vaidosos. Meu Deus, nunca vi, meus irmãos, os homens de hoje são igual mulher. Eles querem pintar os beiços, tirar a sobrancelha, meus irmãos, tatuar o corpo todinho. Quem já viu isso? Meu Deus, se na minha época, no século XX, homem fazesse isso, meus irmãos, ele era reprovado. Aí ele recebia um carimbo, reprovado. Irmãos, o que está acontecendo com a nossa geração? Onde é que erramos? Né? Se a gente erra como filho, a gente vai errar como pai, a gente vai errar como avô, nós vamos errar como pastores. Então, está todo mundo errando, irmãos. Que vergonha. Até pessoas idosas, você acredita nisso? Pessoas de idosas que poderia ser um exemplo, é um exemplo, poderia ser mais para os mais novos, eles querem andar que nem mocinha, sabe? Tá mais para maracujá do que chuchu, quer andar com um chuchuzinho, não dá exemplo em nada. É uma vergonha. Não quer nem que se chama de vovó. Não, vó não, bisa não. Ainda sou muito nova. Nós estamos vivendo um século em que homens querem ser mulher e mulher quer ser homem. Aí fica pior ainda, né? Então eu gostaria de falar tudo isso, mas a gente não pode, né? Então eu vou falar sobre isso aí, tem gente que não vai gostar. Então deixa para lá, né? Vamos falar da palavra de Deus. Mas é uma vergonha a gente não poder mais, né, irmãos? Contar com alguns jovens, tem alguns levitas aí que só Deus tem misericórdia. Você já viu como é que eles cantam, como eles se vestem, irmãos? Dá vergonha.
não, pelo menos tivesse um pouquinho só um pouquinho, não precisa exagerar, mas um pouquinho de vergonha, de temor a Deus, não seria melhor na igreja? Mas Jesus disse: quem comigo não se ajunta, se espalha. É que nem a cachorrada brigando com outra ali. Tá desse jeito. Vocês vão ver um barulho de cachorro aí, é que aqui eu tenho aqui no meu quintal aqui uns cachorrinhos, tá? Quando ele se pega, né? E olha que a gente trata bem, dá ração da melhor, água, mas é igual, meus irmãos, ser humano. Pode dar o melhor, eles querem se pegar, querem se matar. Ciúme, né? Ganância. Irmãos, então nós estamos falando de tanta coisa. É como eu digo, não estou aqui para doutrinar ninguém. Eu não sou nenhum doutrinador. Não. Eu sou um despertador, como um relógio. Acorda, irmão. É chegado o tempo do fim. É chegada a hora de você receber a sua bênção. Chegou o momento de você sair da angústia. Chegou o momento de você ser curada. Chegou o momento de você ser liberto. Sabe, irmãos? Eu gostaria de abrir até o chat para as pessoas falar comigo, mas infelizmente tem umas pessoas que são muito, sabe, chato demais falar isso, mas é verdade, tem umas pessoas que atrapalham, se você colocar aí, vai entrar os irmãos que é oração, vai dar um nome, mas vai entrar alguns aí falando até palavras imorais, porque nós estamos vivendo aquela passagem bíblica do apóstolo Paulo que diz que nos últimos tempos surgirão homens amantes de si mesmos, depravados, violentos, né, que vão até zombar de Deus, não respeitando nem pai nem mãe. Então se o cidadão não respeita o pai, a mãe vai respeitar você? Se o cidadão não respeita os pais, os avós, vai respeitar a autoridade? Como é que o cidadão diz que é cidadão, não respeita os mais velhos, as crianças, pode ser exemplo na escola, na política, na igreja para alguém? Não tem jeito. Então, para ser exemplo, tem que ser cidadão de Deus, do céu. O melhor cidadão é o cidadão do céu. São ordeiros, não barderneiros, não ficam pinchando muro, não ficam quebrando as placas, não quebram as lâmpadas das ruas, não atiram, meus irmãos, pedra, mas sim falam do amor de Cristo. Quem já evangelizou na favela sabe, né? A favela é o lugar melhor para pregar o evangelho. Tem lá, né, boas pessoas que gostariam de ver seus filhos livres do caminho do mal. Eu até aconselho, irmãos, você que mora na favela, que nem eu já morei na favela, eu estou na vila, não estou num condomínio de luxo. Mas se você tiver fé, Deus vai te dar condições de você tirar os seus filhos pequenininho ainda da favela. Porque o que vai acontecer? Na favela vai acontecer uma grande reviravolta, irmãos. Sem pensar em que o futuro está aí, mas pensando agora, quantas pessoas morrendo, né, irmãos? E caminhando para o caminho da perdição, que não tem volta, irmão, vai ser terrível. Escute o que eu estou falando, o Brasil vai ser cobrado, e o que mais vai sofrer é as pessoas da favela. As pessoas da favela, meus irmãos, vão entrar em guerra, em conflitos, porque aonde é que está passando as drogas para destruir as pessoas? É nas vilas, nos lugares mais pobres. Então, fuja desses lugares. Eu falo mesmo, irmãos, Deus ele pode dar condições financeiras para você, e você, de um dia para o outro, você pode sair desse lugar aí. Talvez a rua que você está não é boa, né, o lugar. Tem pessoas ótimas, excelentes, mas infelizmente, às vezes tem até alguém aí que, né, está fazendo ali coisa errada e não dá. Você tem filho, você tem neto, né, irmãos? Como é que você vai deixar seus filhos ir para a escola, sossegado, trabalhar? Você vai chegar em casa cansado, como é que vai resolver, né? Então, irmãos, a primeira coisa que eu glorifiquei a Deus, quando Deus me tirou da favela, eu tirei minha mãe da favela, foi uma benção eu ter tirado ela. Você vê como muda muito de um bairro para o outro, irmãos. Né? Às vezes tem um bairro simples, mas só de você mudar de um bairro violento, você já fica mais tranquilo. Eu me lembro que eu criado na favela, sofrendo, fui hostilizado, muitas vezes levei pedrada, fui maltratado. Depois que
aceitei Jesus, fui batizado, o diabo caiu por terra, tá? Só para você saber. Nunca mais. Aí eles viram meu testemunho, Deus operava, né? Satanás caía por terra mesmo e cai até hoje, em nome de Jesus. Minha mãe, com problemas lá naquela favela, minha mãe sempre uma mulher de oração, meu pai, trabalhando todos os dias, uma folga por semana. E eu orando a Deus, Deus me deu condições, graças a Deus, consegui comprar uma casinha, foi, né, há muitos anos atrás, mas eu comprei uma casinha e tirei eles da favela. Dei uma casa boa para ela. Mas eu vou dizer uma coisa, mãe não quer casa boa, mãe quer os filhos, amor dos filhos. E a gente, muitas vezes, quer dar o melhor, acaba, né, meus irmãos, sendo errado. A gente tem que dar mais amor, mais atenção, tá? Então, além de você dar alguma coisa material, você dê amor. Que mãe gosta de amor, de carinho, de atenção. Pai gosta de amor, de carinho. Então, todo mundo gosta de amor, de carinho. Então, os filhos, as filhas, né, todos têm que se amar. É ou não é, meus irmãos? Você que está gostando da nossa live, compartilhe a nossa live para a comunidade aqui do YouTube, nas WhatsApp. Eu notei uma coisa aqui, meus irmãos, na análise do YouTube, que 70% das pesquisas mostram que as pessoas compartilham o vídeo pelo WhatsApp. Isso é muito bom. Anda mais rápido, né, irmão? Então, vocês podem compartilhar na sua rede social, compartilhem. Essa escola espiritual de fé que eu estou dando aqui, não estou cobrando nada. Eu só peço que orem por mim, irmãos, em nome de Jesus, ore por nós, por mim, por todos que estão conosco. Muitos vão assistir essa live, eu tenho fé. E, meus irmãos, nós estamos aqui com 1.941 pessoas inscritas. Ainda nós estamos precisando de monetizar o nosso canal, meu canal, chamo nosso porque nós falamos do amor de Cristo. Se alguém quiser ajudar o canal, chama mais pessoas para assistir. Quanto mais horas assistir do canal, quanto mais inscritos, e deixar o gostei aí, vai contribuir para o canal crescer, e nós vamos levar a palavra, com certeza, a todos os corações. Então, nós vimos aqui 35, ou quase isso, né? Não deu para ler todos, os motivos abençoadíssimos, irmãos, na qual Deus tem feito maravilhas no Evangelho. O Evangelho é milagre, o Evangelho é maravilha. Jesus fez maravilhas, milagres e libertações. As maravilhas que ele fez, transformar água em vinho, andar sobre o mar, né? E que mais? Multiplicar pães e peixes, alimentar 5.000, depois mais 4.000. Depois também acalmou a tempestade. São maravilhas, né? Depois vem os milagres também, cura de surdos e mudos, cegos de nascença, cegos, né, meus irmãos? Em Jericó ali, também curou leprosos, mais do que 10 leprosos, né? Jesus encontra ali nas cidades, nas suas moradas, pessoas sofrendo, e ele vai curando, vai libertando. Nas pregações que Jesus fazia nos montes, centenas de milhares de pessoas curadas e libertas, né? Pessoas endemoniadas sendo libertas de legiões, espíritos que oprimiam a mente, cada um ministério, olha que ministério Jesus tinha, maravilhas, milagres, libertações, salvação de almas, fogo do céu, e ele quer dar isso para nós, irmãos. Desperta, desperta, seja um emissário de Cristo, um missionário da fé, da palavra de Deus. Conserte a sua rede para você alcançar, lançar no alto mar, salvar vidas, peixes grandes, centenas vão aceitar Jesus como Salvador e vão se salvar. E nesse momento, irmãos, nada melhor do que nós agradecer a Deus e orar pela família. Santuário de oração. Vamos orar? Santuário de oração de fé. Feche os olhos aí, vamos declarar a vitória nessa noite. Irmãos, vamos clamar a Deus aqui agora pela cura divina, pela cura e pela libertação e maravilhas. Quem crê que Deus faz maravilhas, glorifica a Deus agora e ore com o pastor Rogério. Feche os olhos, você que está me assistindo em larga distância, ou aqui mesmo no sul,
Oremos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, clamamos a Ti por socorro, meu Deus. Pai, Tu faz maravilha, Tu ressuscita os mortos, Pai amado. Tu cura, meu Pai, os doentes, Pai amado. Em nome de Jesus, meu Deus, nós não podemos curar nem libertar, mas é pelo poder do Teu nome, Jesus, que nós não Te deixamos, meu Pai, porque sabemos que o Senhor manda despertar a fé. Desperta agora, Pai amado. Eu estou aqui como os discípulos fizeram, dizendo: acorda, mestre, acorda. Estamos perecendo, estamos morrendo por causa do temporal. Oh, mestre, acorda. Desperta, meu mestre. Faz os paralíticos andar, os cegos ver, os surdos ouvirem, os mudos falarem. Faz milagres curando os cancerosos. Ah, Pai amado, cura este povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai amado, passa tuas mãos ensanguentadas, do sangue lá da cruz do Calvário, sobre a cabeça e as pernas, os braços, nos ossos desta pessoa, restitui a saúde óssea. Aleluia, Pai amado. Essa pessoa que tem algum órgão do seu corpo, do seu organismo comprometido, desenganado, talvez pela ciência e pelos, meu Deus, médicos da terra, mas agora, meu Deus, cura todo mundo, retira o espinho da carne, Pai amado, abençoa os médicos, capacita eles, Senhor, para atender esta pessoa com amor. Ó Deus poderoso, ó Deus maravilhoso, Tu sabes de todas as coisas, meu Deus, o Senhor sabe do sofrimento dos Teus filhos agora. Ah, Senhor, passa por aqui, meu Senhor, agora. Cura, cura, meu Deus. Esta enfermidade não é para a morte. Oh, meu Deus e meu Pai, mas é para a glória do Teu nome. Restitui, restaura a saúde da Tua serva, a saúde do Teu servo agora. Ori canta lamassurianda labaia. Ó Deus poderoso, eu ergo a minha fé, a minha oração, a minha voz em nome de Jesus. E eu peço agora o milagre, as maravilhas, as libertações, esse espírito maligno, Senhor, que tem torturado essa vida, perturbado esta família. Eu ordeno em nome de Jesus que vá embora agora dessa casa, vá embora, Satanás, vá embora deste matrimônio, vá embora deste homem e desta mulher, no nome de Jesus Cristo. Espírito da morte, espírito de briga, espírito de enfermidade, saia deste lar agora, no nome de Jesus Cristo, assim seja. Amém e amém, Senhor Jesus. Digam todos graças a Deus, que Deus abençoe sua vida e a sua família. Amém? Bom, meus irmãos, chegamos quase no finzinho da nossa live, mas ainda tenho uma palavra para entregar para você. Nós estamos aqui no YouTube todos os dias falando do amor de Deus, falando da palavra de Deus. Você gosta da palavra de Deus? Você ama ouvir o Espírito Santo falar? Ou você quer ouvir aquelas pregações bonitinhas, né? Mas não quer ouvir a voz de Deus? A voz de Deus, meus irmãos, nos exorta, aguenta, suporta, porque aquele que suporta a exortação, este é chamado de filho de Deus, como dizem Hebreus. Mas quem não suporta, quem não aceita, é bastardo. Não tem herança no reino de Deus. A herança vem para quem ama a Deus, meus irmãos. Quem ama a Deus tem herança. Quer ver uma coisa? Vamos abrir a nossa Bíblia aí. Aí, meus irmãos, antes de Tiago, depois das cartas paulinas, glória a Deus e aleluia, Hebreus, vamos ver o que diz Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Quem está com a Bíblia, vai conferindo aí. Diz assim, capítulo 12, versículo 6. Hebreus, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque
Que filho há a quem o pai não corrija? Os pais de hoje não estão corrigindo os filhos. Então, eles não são verdadeiros pais. O verdadeiro pai corrige o filho para não se perder, para não cair, para não se machucar no futuro. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Olha o versículo de número 8, do capítulo 12 de Hebreus. Confira aí, irmãos, e vai deixando o seu gostei, vai se inscrevendo, ativa o sino, compartilhe esse vídeo com a sua rede, com o povão. Diz assim: mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, quer dizer, a igreja de Cristo participa da disciplina bíblica. Sois então bastados. Se você não participa, você é bastardo, ou seja, não tem parte na herança de Deus. Não é aceito, não é confirmado que você é filho ainda. Você não se converteu, você é rebelde, mas se você aceita, você é filho. Então diz aqui que aquele que está sem disciplina é aquela irmã, aquele irmão, aquele homem, aquele jovem que anda segundo a carne, segundo o prazer mundano. Ele não aceita a disciplina, a correção de Deus. Se ele não ouve o pai, não ouve a mãe, ele tem a chance de ouvir o pregador. Se ele não ouve o pai nem a mãe, o pregador, ele vai ouvir quem? Esse mundo está cada vez mais nas trevas. Então é hora, meus irmãos, de despertar. Desperta, Jesus está voltando. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos. Fui buscar o que é bastardo, né? Bastardo é aquele que não é filho biológico, né? Significa que não é filho biológico, pode significar, é aquele que está fora da herança, é aquele que não obedece à disciplina da família. Então ele é considerado um bastardinho, porque ele está fora, né, da biologia da família, do testamento. Quem está no testamento de Jesus é os filhos. Né? Jesus nos colocou no testamento, na aliança. Aquele que ama a Deus, ama o filho. Quem ama o filho, ama o pai. Quem vê o filho, vê o pai. Jesus falou: quem me vê, Felipe, vê o pai. Quem vê o pai, vê o filho. Estou com vocês aqui. Falou com Natanael, né, meus irmãos? Então, Jesus dá uma explicação para nós de sermos filhos de Deus, como ele é. O exemplo é Jesus. Então, se nós suportamos a correção, o que é correção? A correção é a exortação e a disciplina. Quem está sem disciplina precisa de correção. Quem não aceita e não está na disciplina é pessoas que estão fora do testamento de Deus, do Filho, que é a salvação eterna, a vida eterna, da bondade de Deus. Quando inserido na palavra e na fé, no amor, na comunhão de Deus e de Cristo, você se tornou filho. O filho, ele atende à necessidade da casa. Ele vê a casa como o lugar de família. Ele vê a família como casa, a casa como família. Ele não tem a casa dele como lá na rua, lá no meio dos colegas. Então o filho, ele procura fazer a vontade do patriarca, do pai, da mãe, atender às necessidades da sua família, da sua casa. Né? Embora muitos não tenham essa fé e não obedecem, mas há pessoas que fazem isso. Por quê? Porque, biblicamente, ele está sendo ensinado, está sendo corrigido. A gente precisa corrigir, irmãos. Sabe o que acontece hoje? Que as pessoas não aceitam a correção, nem na igreja, nem em casa, nem na escola e nem no trabalho. O povo está, meus irmãos, com aquela dorzinha, feridos, não querem ser tocados. Tem gente, meus irmãos, que eles não gostam de ouvir mais a verdade. Eles estão tão, assim, meus irmãos, cascudo, que eles não querem mais obedecer. Não quer obedecer pai, nem mãe, né? Não quer obedecer o pastor, a igreja, não quer obedecer às autoridades, não quer obedecer ninguém. E aí, meus irmãos, eles plantam e colhem o mal, porque são pessoas, filhos sem disciplina, são bastardos. Embora eles estão dentro da igreja, dentro da família, na sociedade, eles não são disciplinados. Não é porque a disciplina não vem, eles não aceitam. Mas se aqueles que suportam, oh, que maravilha, vou suportar, vou resistir o diabo,
tem que sair da minha vida, tem que sair do meu casamento, tem que sair da minha escola, tem que sair do meu corpo, esse espírito maldito do vício, do cigarro, esse espírito maldito, né, das drogas, do álcool, do sexo ilícito, tem que sair da minha vida. A moça faz isso, o rapaz faz, ele está recebendo, né, uma vacina. A vacina está estimulando ele, as vitaminas do céu estão descendo sobre ele. E a correção é uma vitamina, é uma exortação para crente, é alimento, é uma vacina. Não é diferente dessas vacinas por aí, que você toma e fica ruimzinho. Não, a vacina de Deus vai curar o teu espírito, vai elevar a tua fé e você vai alcançar de pé a bênção de Deus. Você vai encontrar com o Senhor Jesus e falar, obrigado, Jesus, vai dar um abraço em Jesus. Vai dar um abraço em Jesus. O diabo vem lutar com você, você vence, mas você está lutando demais, e por que você não está vencendo? Porque você está dando brecha. Ele vem lutar com você de noite, no sonho, pesadelo. Você quase cai da cama de tanto sonho ruim. É porque você está precisando, no reino dos sonhos, despertar e orar. Orar e despertar para você vencer essa legião, né, da potestades do ar. Sabe que tem uma potestade no ar que só fica querendo catar as orações e atormentar a mente. E para equalizar essa guerra, para você ter vitória nessa batalha, você precisa orar mais e vigiar mais